E hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que todo social media demoraria ali horas falando, porque é como lidar com clientes difíceis. Olha, eu não recomendo essa empresa porque eu mandei um post às 11h59 e só foram me responder 9 horas depois. E dizendo que iria postar só ao meio-dia. Assim fica muito difícil. 11h59 da noite. Qual é o problema de me responder na hora? Reclamaram que eu postei uma foto no feed. O que tem eu postar a foto do meu cachorro só porque é um perfil de comida? Isso não estraga o feed. Todo mundo gosta de um cachorrinho. Eu acho um absurdo eles quererem me cobrar juros e multa porque eu paguei só uma semana depois. Nem é tanto tempo assim. Uma coisa certa, lidar com pessoas é a coisa mais difícil que existe na vida. E você precisa treinar suas habilidades diariamente para poder lidar bem com isso. Mas nós somos seres humanos, a gente fica afetado mesmo, a gente acha que o problema é a gente e enfim, a gente não quer aceitar ali que o nosso cliente ele é realmente um péssimo cliente. Existem dois tipos de clientes. O cliente que ele é difícil, mas ele não é um cliente ruim, ele realmente só não tem tempo de fazer as coisas. E existe o cliente que realmente ele visualiza tudo e te ignora e faz ali o que ele quer, posta na hora que ele quer. Enfim, existem dois tipos de clientes. O que você deve manter e o que você deve dizer adeus. No primeiro caso, que é um cliente que ele é difícil ali para responder, para aprovar as coisas, você precisa conversar com ele. Olha, não tô conseguindo receber as suas respostas aí sobre o calendário, sobre o que está acontecendo. Queria saber com você se o seu problema é tempo, se eu posso ter essa liberdade de postar sem você aprovar, o que fica melhor para você, existe algum horário, existe algum formato em que a gente consiga resolver isso, porque pra gente tá sendo um pouquinho difícil, a gente tem que fazer as coisas no dia. Então, me fala aí o que é melhor pra você, e enfim, isso são coisas que são super conversadas, principalmente porque ele provavelmente é um cliente que você gosta, que ele não te dá problema, ele é calmo, ele só realmente é difícil aí no quesito de aprovação. O segundo tipo de cliente é o cliente que realmente ele te ignora, ele não te responde, ele atrasa as coisas, ele faz o que ele quer, ele não tá nem aí pra estratégia, ele posta as coisas, ele reclama porque paga juros e multa. Enfim, ele é o cliente que tá ali só pra dizer que alguma coisa tá errada e que você tá fazendo o seu trabalho de forma errada, enfim. Esse é o cliente que na maioria das vezes você tem que desistir. É importante, obviamente, conversar com esse cliente para saber o que está acontecendo, se o seu trabalho não está agradando a ele, se a sua metodologia não está fazendo sentido para ele, se ele precisa de alguma explicação, o que aconteceu para ele não estar aprovando, para ele estar te contestando, o que ele está ali empacado, que não está satisfeito com o seu trabalho. Converse. E na maioria dos casos, o melhor é finalizar o contrato. O melhor é que a gente chama de demitir esse cliente e dizer tchau, desistir, porque realmente não é um cliente que vai te fazer evoluir, é um cliente que vai estar ali sempre te dando dor de cabeça, você vai estar ali preocupado o tempo inteiro em agradar ele, meio que pisando em ovos, sem saber se está fazendo certo, se está fazendo errado, se a pessoa está satisfeita ou não, porque normalmente essa pessoa ela só aparece quando é para criticar alguma coisa, para dizer que alguma coisa está errada, ou quando você precisa ir lá e dizer, olha, não faz isso, não posta isso, e aí você acaba virando a pessoa chata que está ali sempre reclamando. Então, na maioria dos casos, cumpre ali seu mês de rescisão, né? Normalmente tem uns 30 dias aí para se avisar e se desapega aí desse tipo de cliente. Como eu falei, lidar com pessoas é difícil e a gente precisa saber com quem vale a pena a gente dedicar ali o nosso esforço, o nosso suor e com quem simplesmente tá ali só pra, enfim, não tá satisfeito. Eu acredito muito na minha metodologia, nas coisas que eu aplico e que eu testo e que eu aprovo com tantos clientes e que dão resultado. Então isso são coisas que eu não abro mão. Se você tem valores que você não abre mão também, que você sabe que está fazendo certo e o cliente está te dizendo que você faz errado, se desprenda disso. Saiba que simplesmente ele não é um cliente para você. Existem muita gente nesse mundo de social media, existem muitas agências, existem muitas oportunidades e talvez você apenas não seja a equipe ideal para esse cliente. Então não se sinta culpado de que você fez um trabalho errado. Eu sei que esse sentimento às vezes chega, né, de tipo, poxa, porque ele desistiu de mim e tudo mais.
Não se sinta culpado por isso, não é da sua responsabilidade, se desapegue disso. Se você tem alguma dificuldade aí, se você tem um cliente difícil, faz a sua sessão de desabafo aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso.